Então, meu nome é Fabiano, aí, boa tarde para todo mundo, tá? Eu vou apresentar esse software, né, que é o eEficatos. Hoje o objetivo maior dele é para a gente entender o conceito do software, tá? Para que a gente criou ele e principalmente a gente chama de cenários, tá? Os cenários para qual cenário o sistema vai servir, ok? Certo. Bom, como que funciona aqui? Depois eu vou mostrar um cliente já que está em uso, né? Vamos falar assim, um modelo. Hoje aqui eu não vou conseguir 100% mostrar funcionando, mas a ideia é entender o sistema e depois a gente ou faz o modelo funcionando ou até a gente implanta um cliente aí para fazer um teste mesmo, tá? E aí no meio da nossa conversa aqui, a gente vai entendendo algumas coisas, tá? Bom, só para entender aqui então, o eEficatos, né, ele veio de uma necessidade aí de alguns escritórios que veio solicitar para a gente. E a questão também é até mesmo o concorrente nosso aí, que tem alguma coisa, porém a gente fez melhor, vamos chamar assim, tá? O que seria o eEficatos, tá? eEficatos, ele é composto por 3 sistemas, só para a gente entender aqui, tá? A gente deu um codinome chamado eFica. Ele é um robozinho, né? Um robô que a gente vai instalar lá no servidor do escritório de contabilidade. E esse robô, ele vai ter a função de pegar dados da web e já integrar automático para dentro da escrita fiscal e dentro da contabilidade Exactus, tá? Então, eu vou receber informações já processadas e automático ele vai entrar esses dados, então, lá na Exactus. Bom, um diferencial aí, que vamos falar um pouquinho do diferencial. Isso aí, talvez um concorrente faça aí, o XML, por exemplo, né? Que esse é comum. Fabiano, desculpa interromper. Está gravando, né? Está gravando, isso. Obrigado. Tá, nada. Então, esse XML, por exemplo, né, que até o concorrente hoje tem isso aí. Busca na receita, integra com a escrita fiscal, porém, a nossa proposta, até mesmo aqui, é integrar com qualquer software, independente se é da Exactus ou não. Tá? Bom, esse é o eFica, tá? O outro sistema é um robô que a gente instala lá no cliente do escritório. E lá no cliente, esse robô ele vai buscar esses dados lá em determinado parâmetro que a gente colocar e vai levar esses dados lá para a web. Tá? Então, a função do eCLI, a gente deu um nome chamado eCLI, ele tem a função de ir lá, pega os dados, transforma esses dados e gera para uma plataforma na web, tá? E aí, aonde a gente também tem uma plataforma na web, que é a área do contador, e essa área do contador é onde vai parametrizar, vai mexer no plano de contas, vai fazer alguns parâmetros lá dentro da web, para o eFica estar recebendo os dados, tá? Vai chegar num momento, né, que depois de parametrizado isso aí, o cliente vai liberar os dados lá num determinado caminho. Esses dados o robô vai interpretar, vai trazer aqui para a web vai fazer um processamento, e esse processamento vai fazer a integração para contábil e fiscal. Tá? Então, o resumo do sistema é isso. Então, vamos pensar aí. Teu escritório tem quantos clientes, mais ou menos? Nós temos uma cadeia de mais de 100, mas aí, com relação a essa situação, seria mais ou menos 2.
50. Isso. Vamos pôr uma média de 100. Então, digamos que o dê certo, né? É lógico que vai ter cliente lá que não tem nem WhatsApp e não vai ter essa infraestrutura, né? Então, vamos pôr uma média de 100 clientes. Então, são 100 robôs que está captando dados e automático está integrando lá com escrita e contábil. Ok? Bom, quando a gente fala aqui em dados, a gente tem aqui algumas informações. Essas informações aí a gente chamou de cenários, tá? Então, eu posso trazer XML de entrada e de saída de qualquer software, né? Vamos falar assim, e integrar lá automático com a escrita. Mas isso aí concorrente faz, né? Mas o objetivo maior aí que a gente tem e o grande diferencial do sistema é que eu pego dados financeiros de qualquer software de gestão, transformo esse software, esses dados financeiros em dados contábeis. Então, por exemplo, eu até coloquei alguns exemplos aí. O cara tem lá o SAP, mas não contabiliza pelo SAP. A gente pode pegar esse financeiro e transformar em dados contábeis, né? Coisa que a gente já tem um caso aí de, eu não lembro se é o TOTS ou é o SAP, tá? Que o cara não contabiliza. Então, N sistemas, tá? Ou até mesmo de uma planilha de Excel, que a pessoa faz um movimento de caixa e banco através de uma planilha, ou faz um financeiro através de uma planilha. Então, esses dados do financeiro, a gente transforma ele em dados contábeis. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, então, dos cenários aí que a gente trabalha com essa ferramenta. O cenário... Oi. Só um minutinho, a senhora vai fazer uma pergunta. Tá. Na importação, boa tarde, Fabio. Nessa importação de dados, nessa configuração de dados, esse sistema ele é capaz de gerar um arquivo do estético fiscal, CMS, PI? Só fala um pouquinho mais alto só para mim. Nessa compilação de dados aí, esse sistema ele é capaz de gerar um arquivo VFD, CMS, PI, VFD. Não, é que assim, nesse caso aqui, a gente está falando de financeiro, tá? Então, o que tiver... porque o que tiver no financeiro do cliente lá, que é assim, o XML de entrada, isso aí pega pela Receita, integra, né? O eBusca lá, que é uma ferramenta que a gente tem, já faz isso. O XML de saída também já integra automático com a escrita fiscal. E aí a escrita vai gerenciar essa parte aí. Mas assim, a dificuldade que chegou para nós de pedido é assim, olha, financeiro para a parte contábil, ela é muito trabalhosa. O cliente manda em arquivo, ele manda documento, ele manda papel, ele não manda, né? Que esse é o mais difícil, que não manda, né? Então, a ideia é pegar esse financeiro, que é o que ninguém consegue contabilizar, vamos falar assim, automático, e aonde aí essa ferramenta, o objetivo dela é esse, tá? Bom, então, nada. Então, assim, o XML de entrada e de saída, que é um cenário aí, tá? O outro cenário é o Eficatos, depois eu volto a falar. Mas o principal, né, e o volume mais pesado aí de um cliente, vamos falar assim, seria contabilizar o contas a pagar e o contas a receber, contabilizar o recebido, vamos falar assim, tá? Ou então, esse cliente ele não gera o software dele lá ou alguma coisa assim, ele não controla contas a pagar e receber. Então, o outro cenário seria via extrato bancário. Então, pegar o extrato bancário e, através do extrato, transformar em lançamento contábil. Tá? Um cenário que a gente
teve que desenvolver é também a movimentação de caixa e banco. Então, a gente pegou, o cliente lá só faz caixa e banco. Ele não tem contas a pagar, não tem nada. Ele, inclusive, é uma planilha de Excel. Então, essa tradução contábil aí a gente criou aqui na ferramenta, tá? Um outro cenário... Deixa eu te interromper. Oi? Deixa eu te interromper um pouco. Tá. A minha pergunta foi assim, vamos dizer que eu tenho um cliente que hoje não está obrigado a fazer o SPED fiscal. Tá? Ou que venha para cá já em andamento. Eu quero que o escritório venha para cá e está fazendo o SPED. Isso. Vamos que a gente contrata vocês para implantar nessa empresa. Diante de todos os dados, você vai ter todos os dados desse cliente aí nos seus arquivos, correto? Isso. Movimento de banco, estado de banco, quanto receberam, pagar, CML de nota de saída. Como tem todos os dados aí, ele é capaz de gerar o arquivo do SPED ou não? Não, é que assim, se pelo SPED gera a contabilização ou se o sistema gera o SPED? Não, ele vai gerar a contabilização, vai gerar nível de entrada e saída. Tá? Agora eu quero saber de você se ele é capaz de fazer o arquivo, gerar o arquivo para a gente importar no TVA. Não, é que tá bem baixo para mim, viu? Então, o que eu quero que você está me ouvindo? Você está ouvindo? Só repete, faz favor. Olha, é o seguinte, o que eu quero saber é o seguinte, se eu tenho uma empresa nova e vai estar obrigada a entregar os arquivos do SPED. Isso. Se o seu programa ele tem todos os dados, ele é capaz de gerar o arquivo do SPED com a importação do PDA? Não, quem vai gerar o arquivo do SPED é a escrita fiscal, né? Tá. Tem que usar a escrita fiscal para fazer isso. Quem gera o arquivo do SPED é a escrita fiscal. O que pode se fazer é pegar um arquivo do SPED, importar na escrita fiscal e a escrita fiscal gerar a contabilização também, né? Isso a gente já faz. Não, tá. Não, obrigado por isso. É isso. Então tá. Deixa eu mostrar o sistema aqui, só um pouquinho. Bom, eu vou mostrar aqui então esse robô, né? Deixa eu só fechar essa tela aqui. Tá? Então, assim, o robô ele é um sistema que ele fica lá instalado no servidor, né, do escritório e também fica instalado lá numa máquina, num computador lá do cliente de vocês, tá? Que acontece? Pode existir também, né, que é uma outra, aí é uma situação que a gente já passou. Que seria? Tem cliente que ele não quer que instale nada lá na máquina dele, quer mandar os arquivos de forma tradicional, né? Ou então, quem vai fazer mesmo é o escritório. Eu não quero instalar nenhum programa lá no meu cliente, porque o cliente tem alguma dificuldade. Bom, o EFICA, que é o que é instalado no servidor do escritório, ele faz as duas funções, tá? Ele tanto envia dados como ele recebe dados, vamos falar assim, tá? Então, o cliente vai enviar essa informação e essa informação o escritório processa tudo dentro do escritório, ok? Bom, o que seria o robô aqui, tá? Aqui dentro do robô a gente vai colocar
CNPJ, login e senha para o escritório contábil. E o escritório contábil vai trazer aqui embaixo, ó, quais são as empresas que estão vinculadas ao escritório contábil. Tá? Então, essas empresas vinculadas é aquelas que vão utilizar o sistema EFICATOS, tá? Bom, como que funciona então? Deixa eu só trocar aqui o CNPJ da empresa. Você pensou que eu estava pensando. Imagina um extrato nós fazemos verificar, pega pelo X, transforma tudo depois sai em só para entender aqui, então, esse escritório aqui chamado Protec, tá? É um cliente nosso aqui de Londrina. É um escritório que tem mais ou menos uma média aí de 600 empresas, tá? É uma média de 90 usuários de sistema. E a grande dificuldade que eles tiveram é essa questão de integrar dados, recepcionar arquivos do financeiro do cliente e o tempo que se leva para fazer essa contabilização, tá? Tem empresas lá, por exemplo, um exemplo simples, né? A empresa que levava 2 a 3 dias para um funcionário fazer a contabilidade, hoje está levando aí 2 horas até, vamos falar assim, meio-dia para fazer, né? Então, o ganho de tempo aí foi bem considerável, tá? Bom, então, vamos pegar a Protec aqui como um exemplo, tá? Aqui em Londrina, existe um clube que chama Londrina Country Club, que existe um sistema específico para gestão de clubes, né? A Exactus não tem sistema para gestão de clubes. Até pediram para nós, você tem um sistema para gestão lá do clube e tal. A gente fez aderência lá. E é muito específico, não é a nossa área. Porém, a gente começou a trabalhar com o programador do sistema de clube da pessoa lá. O que a gente fez? Levantou-se o clube, o sistema de terceiro lá gera contas a pagar e receber, movimentação de caixa e banco. Porém, o sistema de gestão do clube, ele não gera contabilização. E por mais que seja um clube, a parte contábil ela é bem grande, porque lá eles têm centro de custo, controla por departamentos, tem rateios, é um clube que tem mais de 60 funcionários, então é bem razoável a movimentação, tá? Aonde gerava aí um movimento de funcionário, né? Uma demanda de funcionário de escritório muito grande. Bom, o que a gente fez? Entrou em contato com esse programador e pediu para o programador pegar o financeiro dele e gerar numa estrutura ou em arquivo TXT ou em arquivo em Excel, tá? Então, o que ele fez? Ele foi lá no contas a pagar dele e gerou na estrutura de linhas e colunas. Né? O sistema dele já gerava em PDF, já gerava em Excel, mas aí para padronizar e o escritório não ter que ficar fazendo... Oi, tô ouvindo. Dá para continuar, falando do João. Tá. E o escritório não ficar fazendo todo mês, tem que pegar o arquivo, formatar o arquivo e leva-se tempo para formatar arquivo. Então, a gente padronizou o arquivo lá com o programador do sistema. Tá? Bom, o que a gente tinha no começo? Tá? Era só valor a pagar, o valor do título e a razão social. Tá? Então, são poucas informações. Como programador lá, a gente solicitou e ele atendeu nossa solicitação, então a gente pediu algumas informações. Por exemplo, olha, o teu sistema gera contas a pagar? Gera.
Quando a pessoa vai lá e paga o título, ele vai lá e dá baixa lá no banco ou no caixa, dá baixa no banco ou no caixa. Então, gera o seguinte para mim, documento, né, um documento que identifica esse título, a parcela desse título, código do fornecedor ou do cliente, tá? Razão social, emissão, vencimento e valor do título, tá? Então, já com essas informações, já no mínimo dessas informações, eu já consigo transformar em dados contábeis. Ok? Bom, aproveitando a boa vontade do rapaz lá, a gente solicitou para ele o seguinte, olha, informa para mim já no mesmo arquivo se esse título já foi pago e o valor pago, se teve multa e juros ou desconto, o dia do pagamento e qual banco que ele está fazendo o pagamento. Aí gerou algumas informações aqui no arquivo que para mim aqui, para nós, para a contabilidade, o que o sistema então vai transformar? Ele vai ler essa linha aqui, vai interpretar esses dados e vai gerar o lançamento contábil, tá? Se eu tenho aqui ó, o fornecedor, data da emissão, vencimento, valor e pagamento, então eu tenho dados para poder transformar em contabilidade. Ok, então. Então, ele me mandou o arquivo, a gente acertou nessa estrutura, validou ela. Lá no clube, né, a gente instalou então o robô. Esse robô, a gente selecionou lá esse clube. Deixa eu só pegar ele aqui. Tá? E nesse clube, aqui nessa abinha chamada arquivos, a gente colocou aqui, ó, para o contas a pagar, né? Todo aquele layout que a gente precisa para poder fazer a integração contábil, ele está aqui amarrado, ó. Aquele que tem um asterisco na frente aqui, ó, são campos obrigatórios. Pelo menos eu tenho que ter essa informação para contabilizar. Por que isso, tá? Como a gente pega vários casos, tem cliente que só tem lá código do cliente fornecedor, uma data, um número de documento e valor. Então, com essas 4 informações, eu consigo gerar informação contábil. Porém, se eu tiver mais informação no arquivo, né, como data de pagamento, data de emissão, se eu tiver multa e juros informado, então mais eficiente vai ficar a parte contábil. Esse escritório, por particularidade deles, eles falaram assim, olha, nós provisionamos o lançamento, então quando vem o título para nós, a gente lança uma provisão contábil e depois a gente concilia a baixa desse lançamento contábil. Então, eu tenho provisão e baixa, tá? Então, como esse cliente, ele já gera no arquivo tanto a parte de provisão e a parte de baixa, e já trouxe todos os dados, então, assim, 100% de eficiência, tá? Então, como que funciona? Eu vou dizer, abrir a planilha do Excel aqui. No caso lá, ele gerou em Excel, tá? A gente pediu para que gerasse em Excel. E a gente fez o seguinte, ó. O campo documento, ó. O campo documento é a coluna B, tá? O campo parcela é a coluna C. Campo lá, código CNPJ do fornecedor, do cliente, é a coluna E. Então, aqui a gente montou um layout aberto, né? Porque o seguinte, pode ser que o clube, ele gera nesse layout. Então, ele gerou para mim nessa estrutura aqui. Mas eu tenho uma outra empresa, que a outra empresa, o fornecedor lá do software, ele não conseguiu gerar nessa estrutura. O campo do fornecedor dele está lá na coluna S.
o valor está lá na coluna A. Então, a gente chama esse layout aqui, ó, de layout aberto. Eu posso usar o mesmo programa para independente arquivo que for. Desde que tenha a estrutura, linhas e colunas e desde que tenha a informação, tá? A gente costuma pedir para o cliente lá do escritório que seja o arquivo mais completo possível, porque a eficiência vai ser maior, o tempo de trabalho do escritório vai ser menor. E isso o cliente não sabe, tá? O cliente de vocês lá, a ideia é não saber desse trabalho, senão ele vai falar, então eu estou trabalhando, eu quero desconto no honorário, né? Estou facilitando a vida do escritório, desconta honorário aí. E o objetivo não é esse. Então, só voltando aqui, essa estrutura eu posso montar para o contas a pagar e também posso montar para o contas a receber, tá? Para nós aqui que implantamos o sistema, eu tenho cliente que eu pegando contas a receber tá bom, eu pegando contas a pagar tá bom, eu pegando uma movimentação só de caixa e banco também tá bom, tá? Então, para nós aqui, cada um é uma situação, né? Porém, para o mesmo cliente aí de vocês, eu posso pegar então, um cenário é o contas a pagar e o a receber. Outro cenário seria o caixa ou o banco. Então, eu tenho o campus para pegar uma planilha. O cara lança lá o caixa numa planilha. Ou o sistema dele, ele faz lá no sistema dele, lá, caixa e banco. Ele não lança contas a pagar nem a receber. Então, através de um arquivo, conforme essa estrutura, eu consigo transformar em dados contábeis. Qual que é a dificuldade de implantação desse sistema? Isso eu vou já adiantando. A dificuldade é em pegar esses dados. Tá? O que é o pegar? Esse exemplo aqui da Londrina Country Club é um software de gestão para clube, aonde está focado lá no clube. Tá? Ele gerava algumas coisas em Excel, porém, a dificuldade, então, é chegar no programador e falar, olha, eu preciso que você gere o arquivo nessa estrutura aqui para mim. Tá? O porquê a dificuldade? Tem que envolver esse programador, ele vai lá criar um mecanismo dentro do sistema dele para deixar pronto lá, e aí leva-se alguns dias aí para ele deixar pronto. Não é talvez uma coisa que eu peço agora e saia daqui 5 minutos, tá? Então, é um trabalho que tem que vir fazendo. O restante é fácil, tá? Restante para sistema, para integração, é tranquilinho, tá? Eu digo isso porque esse cliente aqui, a gente levou uma média de uns 20 a 30 dias para poder dar certo com o arquivo. Tá, o programador fez, enviou, a gente validou, alterou. Quando ficou pronto, ele deixou fixo lá no sistema dele. Então, o usuário do clube, ele vai lá todo dia 2, dia 3, a hora que ele encerrou o movimento, entra no menuzinho, gera o arquivo, salva num caminho. Então, por exemplo, ele vai salvar lá num caminho da máquina do clube lá, e o sistema, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, verifica se nessa pastinha na máquina dele existe esse arquivo. Tá? Então, se tem o arquivo, ele pega aquele arquivo ali do Excel, que é o modelo que eu falei, verifica esse layout e gera esses dados para a web e vai transformar isso aí para contabilidade. Tá? Então, assim, o robô, o que ele vai fazer? Ele vai estar verificando nessa pasta, tanto para o contas a pagar, como para contas a receber, como para XML de entrada e de saída, o caixa e banco, ele vai estar lendo. Tem arquivo? Tem. Se tiver, eu mando para a web. E isso a gente parametriza aqui, ó. Posso deixar a cada 30 minutos, a cada 120 minutos, aí vai de cada cliente. Por que a gente deixou dessa maneira?
Porque a gente tem casos que, como a movimentação é muito grande, é enviado para o escritório contábil toda semana. Né? A empresa vai lá, fechou, por exemplo, semana passada, bloqueia o sistema dele, gera esse arquivo, disponibiliza na pasta. Tá? Então, o robô vai lá, lê essa informação e vai enviando para a web. Ok? Até aí entendido, né? Tranquilo. Tá. Beleza. Bom, aqui na web, então, só voltando agora na web, como que funciona, tá? A gente tem uma página na internet, 100% web, chamado eeficatos.com.br. Esse eeficatos, o que vai acontecer? Aqui dentro, vocês, no caso como escritório, vai entrar aqui, ó, cadastre-se, vai informar aqui os dados de vocês. É como assim, ó, eu vou usar a ferramenta e eu estou solicitando para Exactus para usar a ferramenta. Vai chegar para o nosso departamento de contratos essa solicitação, é feito aquela parte de contrato e liberação, etc. Tá? Bom, a partir daí, vocês vão receber um e-mail de um login e senha para vocês acessarem a plataforma, então, do escritório na web. Vocês vão acessar www.eficatos.com.br, vai informar login e senha e vai cair nessa tela aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma base da Protec lá, que é o cliente que eu comentei, porém é uma base, vamos falar assim, que eu vou apresentar, não vou movimentar muita coisa aqui, tá? Bom, a Protec, então, todo mundo do escritório, vamos falar assim, os 90 usuários lá, vai acessar e vai estar verificando aqui tudo sempre nessa plataforma, tá? Dentro aqui da Protec, existe um campo aqui chamado, então, ó, eeficatos, tá, ó, aqui em cima, eeficatos. E aqui dentro do eeficatos, existe a área do contador, tá? Depois, eu só vou comentar um pouquinho o que é o VaptVupt, o Finder aqui, e o próprio Eficatos, tá? Mas, então, o pessoal vai entrar na área do contador, vai entrar aqui no passo a passo, e nesse passo a passo, vai informar, então, qual que é o CNPJ, o nome, telefone e e-mail daquele cliente que vai fazer o processo do Eficatos. Tá? Então, assim, o escritório tem 100 empresas, qual que é a minha primeira empresa? Coloco o CNPJ ali, e aí, aqui dentro do passo a passo, na hora que dá o próximo aqui, é criado, então, uma base, né, a gente chama de base de dados, para esse cliente novo. E tem alguns passos aqui, ó, são 7 passos para ser seguidos. E quando segue esses 7 passos, a empresa está implantada. Tá? Se não seguir os 7 passos aqui, aí a empresa ela não está implantada. Tá? Bom, o que seria então? A hora que faz esse cadastro e dá um próximo aqui, nós aqui da Exactus vamos receber, então, essa informação. E esse cliente, a gente vai vincular ele para o escritório de vocês. Tá? Aonde que, aqui na hora de olhar aqui no robô, é onde vai estar verificando aqui, ó, quais são as empresas que vai estar vinculadas aí, ó, e o que vocês vão usar, parametrizar e tudo mais, tá? Que vai receber esses dados aí. Fabiano. Sim. Fabiano. Estou ouvindo. O João precisa liberar o microfone dele. Tá liberado. Posso seguir. É porque tem 2 aqui, ó. Vou liberar. É que tem um outro João lá.
Tá liberado, né? Tá, eu já avisei ele já. Eu acho que o som dele lá tá desligado, viu? Tá, ele tá escutando, então você digitando. Tá, o microfone dele lá tá desligado, provavelmente, que aqui para mim, ó, o participante desativou o próprio som e teve o som desativado por um organizador. Fala a continuidade, vou Fabiano. Já tá avisando ele aqui. Okay. Tá, então aqui, só para entender, é aqui onde a gente vai criar lá as 100 empresas e parametrizar elas, tá? Para a gente, então, visualizar aqui, ó, eu vou entrar no módulo avançado, que nada mais é que o passo a passo. Aqui dentro existem algumas parametrizações. Eu não vou entrar em detalhe e a fundo aqui, mas só para a gente visualizar, tá? A parametrização, o que seria? Para quem utiliza aí a Exactus, primeiro, para saber se o plano é 7 ou 9 dígitos, tá? Saber também se esse plano de contas é por centro de custo. Lá na contabilidade Exactus tem a questão do centro de custo, né? Tá? Então, ó, se contabiliza, se quantidade de dígitos, né, por cento de custo. Acho que está abrindo aí ainda, né? Isso. Se contabiliza por conta analítica ou conta sintética, né? Tá? Então, a gente tem um parâmetro para informar a conta sintética, fornecedores diversos ou clientes diversos, ok? Quando existe descontos, né, pode existir no arquivo desconto ou multa, ou juros. Então, aqui dentro a gente já deixa fixo, né? Vocês, no caso, vão parametrizar para esse cliente, né? Vão dar um exemplo aí, a parte lá do clube. Pagou o título com desconto, pagou com multa, etc. Então, aqui já deixa parametrizado no sistema os juros e tal. Ok? Bom, se tiver os juros, ele custa essa conta. Se não tiver, ele vai passar isso. Isso. Então, quando lá no arquivo tiver na coluninha lá, né? Vamos voltar aqui para o arquivo, ó. Tiver informação na conta de juros e multa, ou desconto, por exemplo, então o sistema, para automatizar, a gente deixa vinculado essas contas contábeis de multa e juros. Tá? A configuração de layout plano de contas ali, para que ele serve? É para o programador externo? Aqui o configurar plano? Isso. Não, esse botão configurar é assim. Hoje lá no Exactus a gente já tem o plano 7 ou 9 dígitos, só trazer ele para cá. Quando é um cliente aí de concorrente, eu pego o plano de contas do concorrente e trago para cá. Tá? Então, eu tenho uma estrutura para dizer aqui qual que é. É um plano da Domínio, é um plano da Cibrax, da Alterdata, o que for. Então, eu já trago esse plano para cá. Porém, o plano exato já está default. Nós vamos configurar o nosso plano na empresa. Como é que funcionaria? Não, aí o plano... o plano já é o que está lá no Exactus que vem para cá, tá? Na empresa não precisa ter o plano, então. Oi? Na empresa não precisa ter o plano. Não, aí o plano, porque o plano, não precisa não. O teu cliente não precisa, porque você já tem o plano lá da contabilidade, né? Certo. Então, é pegar o plano lá no Exactus e trazer ele para cá. Vai trazer aqui. Entendi. Tá? A gente tem um caso aqui dessa Protec, que o cliente dele lá, existe um sistema lá de terceiro, eu não sei se é de terceiro, tá? Ou se é um sistema próprio, que ele já faz a parte contábil do sistema, mas o contador contabiliza no sistema do terceiro lá. Então, a gente pegou o plano de contas desse contador, do sistema de terceiro lá, e trouxe para cá. O
cara tem um software de gestão, mas tem um software contábil. E a contabilidade é o escritório que faz. Tá? Então, assim, não traz a contabilidade para casa. O contador aqui vai lá fazer a contabilidade do cliente. Então, a gente pegou o plano lá do sistema que ele utiliza, trouxe para cá. Então, nesse caso também, a gente usa um plano aberto, né? O layout aberto para trazer qualquer plano de contas para cá. Tá? O layout de exportação, esse layout nosso, na verdade, a gente nem usa uma exportação, tá? A gente já integra automático lá com o contábil. Mas hoje eu integro com domínio, integro com SCI, integro com Cibrax, tá? Alterdata. Eu tenho N clientes já que eu faço integração. Então, o da Exact já está pronto, porém eu tenho vários layouts aí que eu quero colocar. Então, por exemplo, aqui, a domínio, um exemplo. Tá? Então, eu informo aqui para qual sistema eu vou exportar, deixo gravado. Na hora do EFICA baixar lá na máquina, lá no servidor do contador, ele já está no layout contábil do sistema de terceiro. Aí ele entra lá no sistema de terceiro dele, vai num caminho específico e faz a importação, tá? Então, EBS eu tenho pronto. A Cordilheira eu tenho pronto. Eu tenho vários, tá? SCI, que foi um dos primeiros aí que a gente pegou, né? Ok? Bom, então isso aqui é layout para a gente deixar pronto o que exporta, o que importa e contábil. Bom, feito isso, eu vou importar o plano de contas. Tá? Aqui é um plano já no padrão da Exact. Poderia trazer um plano em outro padrão, né? Então eu tenho a opção aqui, escolher o arquivo, onde que está o plano da Exact lá e já importar para cá. Tá? Já também está no layout. Isso aqui vocês só vão entrar lá na parte contábil, lá na parte de exportação do plano layout Exact, salvar num caminho, entrar aqui e importar nesse caminho. Tá? Bom, centro de custo, se houver centro de custo contábil lá, tiver o parâmetro habilitado, então vem aqui e informa qual que é o centro de custo contábil. E o cadastro de caixa e banco. Tá? O cadastro de caixa e banco, então, iria informar, por exemplo, o clube. Ele informou aqui para mim que ele movimenta nesse ST, nessa conta chamada ST, que é o Santander. Ele disse que movimenta nessa outra conta aqui, que se eu não me engano é Itaú. Tem movimentação de caixa, ele faz pagamento via caixa, tá? Então, no arquivo dele, ele já informou para mim aonde que ele recebe e por onde ele paga. Então, essa informação, eu vou cadastrar esse caixa e banco aqui no sistema também. Então, só para entender aqui, aqui em cima existe um bonequinho aonde vai estar todas as empresas de vocês. No caso aqui está vinculado à Protec, aquelas empresas que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, eu acho que dá umas 22, 24 empresas, tá? Tem umas aqui que é teste meu, tá? Então, o colaborador da Protec, ele entra aqui, ele vai selecionar o cliente, tá? Vou pegar aqui no caso o Londrina Country Club, e eu vou entrar na base do Londrina Country Club e vou fazer todos os trabalhos na base do Londrina Country Club. Esses trabalhos, eles são, agora nesse primeiro mês, eu sou obrigatório a ter. Tá? O que é o trabalho? É entrar aqui dentro, verificar se tem o plano de conta, se não tiver, eu vou importar o plano do Country, tá? Vou parametrizar lá aquelas contas de multa e juros, tá? Vou entrar aqui em cadastro de caixa e banco e vou cadastrar quais são os caixas e bancos que eles trabalham.
No caso lá, eles têm esse monte de conta aqui, né? Ó. Vamos pegar aquela conta chamada ST, ó. Tá? O mesmo nome que ele colocou no arquivo, eu crio aqui, ó. Para o sistema interpretar isso aqui. E nele eu vinculo a conta contábil, ó. Então são parâmetros que eu já vou deixando pronto e deixo uma vez só. Depois eu não tenho que mexer mais. Tá? Então, depois que parametrizou, o que acontece? Eu vou salvar esse arquivo lá na pastinha do EFICA, ou do ECLI, né? O ECLI vai pegar esse arquivo aqui e vai trazer para a web para mim. Para vocês aí, como contadores, vocês vão entrar aqui no sistema, na base do Country Club, vai entrar aqui, chamado aqui, ó, manutenção de cadastro contábil. Então, esse primeiro mês, vocês vão entrar para criar a empresa, parametrizar a empresa, importar o plano de contas, enviar lá o arquivo para o cliente, né, para ele, o programador dele lá deixar pronto. O EFICA vai trazer esse arquivo aqui para dentro. E aí vocês vão entrar aqui, ó, manutenção do cadastro contábil. Tá? Digamos que agora é o segundo mês. Qual que é o trabalho no segundo mês para vocês? Vocês vão entrar nessa área do contador, entrar em manutenção do cadastro contábil, verificar se tem algum campo em branco. Se tiver em branco, aí vocês têm que preencher. Tá? E aí, a partir daí, fazer a conciliação contábil e já disponibilizar lá para a contabilidade. Terceiro mês, o cliente vai gerar o arquivo, salvar na máquina dele, o robô traz para a web, vocês vão entrar nessa tela aqui, no terceiro mês. Se ela estiver preenchido, para vocês é ótimo. Se tiver algum campo em branco, é que é algum fornecedor, algum cliente novo. Então, vem aqui e dá manutenção, volta na conciliação contábil e disponibiliza para a contabilidade. Essa é a rotina. Quarto mês, entra na tela, concilia, exporta para o contábil. Quinto mês e assim vai. Tá? Bom, o que tem que fazer nessa tela aqui, ó? Essa tela aqui... Sim. Por exemplo, depois que eu faço essa operação aí, de repente apareceu algum processo que eu tenho que abrir a contabilidade. Aí é direto no máximo, não mexo mais nada aí no EFICA, né? Eu vou lá no máximo e faço a operação dentro do máximo, né? Se precisar fazer um pequeno ajuste lá e precisa fazer um ajuste rápido, já pode ir lá e fazer a manutenção lá. Tá? Direto no máximo. Isso, já pode entrar lá. Depois, por exemplo, né? Eu tenho um cliente que me ligou hoje cedinho. Fabiano, ó, é um escritório de Franca. Eles estão fazendo a integração. A gente está no processo de implantação. Eles tinham uma contabilidade lá meio atrasadas, então eles pegaram desde janeiro aqui para fazer. E ela, por algum motivo, me ligou falando assim: ó, eu tenho alguns lançamentos em janeiro que eu preciso dar uma manutenção, tá? Alterar a conta contábil, alterar algum valor lá, alguma coisa assim. Posso entrar na contabilidade ou eu tenho que vir aqui desfazer o processo e fazer de novo? Como aqui é um captador de dados, tá? Pode ir lá no contábil e fazer direto no contábil. Porém, o que eu instruí para ela assim, olha, veja, você vai alterar lá no contábil, porém, o mês de janeiro que você conciliou aqui na tua base, vai estar divergente de lá. Não tem problema nenhum, desde que você fica ciente disso. Porque, de repente, esqueceu alguma coisa e vem aqui consulta, ou então está fazendo algum controle por aqui, já não é a mesma coisa aqui e lá, entendeu? Certo. Tá? Então, assim, o sistema permite? Permite, mas está igual aqui? Não está igual. Aquele lote de exportação, vamos chamar, né?
que estava aqui, foi para o contábil, está igual? Não está. Dá algum problema para vocês? Também não dá. Então, altera direto no contábil. Que ela fala assim, ó. Não, beleza. Ela falou para mim assim, depois que eu integrei e gerei lá os dados, para mim já está ótimo. Aqui, para mim, eu já contabilizou. O que importa é o mês que vem. Certo. Tá? Bom, beleza, pode seguir o jogo. Nessa tela aqui, então, só para a gente ir adiantando aqui, é assim, ó, o que eu tenho que amarrar? Se eu contabilizo analítico, né, fornecedor a fornecedor, cliente a cliente, eu tenho que vir aqui e cadastrar esse fornecedor a fornecedor, cliente a cliente. Tá? A gente criou um botão aqui chamado Preencher Conta Contábil. Ele vai lá no plano de contas, verifica se essa descrição está lá. Se ela estiver lá, ela já preenche aqui, ó, automático. O que seria isso aqui, tá? Ó, esse fornecedor aqui é o que está lá no arquivo. Trouxe o CNPJ, trouxe a razão social. Eu tenho que vir agora e indicar para o sistema qual que é a conta contábil dele, desde que eu contabilize analítico. Se for sintético, eu deixo sintético lá no parâmetro. Aí eu não preciso habilitar esse campo aqui. Tá? Bom, o importante para nós agora é esse campo aqui. Ó. Aqui que é o segredo. Esse fornecedor, eu vou dizer o seguinte, ó. Qual que é a regra contábil para esse fornecedor? Então, eu disse aqui, ó, é a regra 59. Tá? Qual que é a regra contábil para esse fornecedor aqui? Ó? A regra número 1. Então, eu entro aqui no parâmetro da regra contábil e vou fazer ele uma vez ou depois, vou dar manutenção conforme eu precisar. O que seria? Ó? A regra contábil número 1 é a compra de material elétrico. Ó. Então, aqui no sistema, eu vou informar aqui. Ó. Esse fornecedor ele é de material elétrico. Esse fornecedor ele é material hidráulico. Esse fornecedor é prestador de serviço. Então, o detalhe está na regra contábil. Ele vai informar, ó, compra de material elétrico, compra de material de limpeza, e assim vem. Dentro aqui dessa regra contábil é onde vai amarrar a parte contábil. Bom, se eu estou dizendo que é uma compra de material elétrico, qual que é a minha conta de despesa? Qual que é a minha conta de receita? Tá? Cada regra dessa, então, vai estar vinculado a um lançamento contábil. Bom, quando eu importar, então, o arquivo, ele vai importar não, né? O cliente disponibilizar e o robô trazer ele para cá, ele automático vai trazer nessa tela e, em seguida, vai cair nessa tela chamada conciliação contábil. Vou pôr aqui um filtro. Deixa eu pegar uma empresa aqui, ó, daquele cliente alfa que eu comentei. Alfa Contabilidade, tá, ó. Esse é um cliente nosso, tá? A gente está em fase de implantação lá. Porém, ele já tem 16 empresas que ele está aqui trabalhando, tá? Eu vou pegar um que eu acompanhei, essa Cartonader, que é um cliente deles. Até nem poderia estar mostrando isso aqui para vocês, mas eu não vejo problema, tá? Então, assim, ó, outro detalhe que eu não comentei aqui. Nessa regra contábil, só para entender, então, é nela que eu parametrizo se o lançamento contábil vai ser por provisão ou se esse lançamento vai ser por regime de caixa, tá?
A gente chamou, né, provisão e regime de caixa, porque assim, esse lançamento de compra de material elétrico, por exemplo, ó, ele está em regime de competência, né? A gente chamou regime de competência, que é esse botãozinho aqui, ó, porque ele vai debitar a despesa e vai creditar o fornecedor. Quando o sistema verificar que lá no arquivo tem a baixa, automático ele vai fazer o lançamento da baixa automático, não é vocês que vão fazer. Então, ele vai verificar, debitou despesa, creditou fornecedor, como houve o pagamento, ele vai debitar fornecedor e creditar o caixa ao banco. Fabiano, Sim. Nessa altura, então, significa dizer que na fiscal não vai ter mais a integração contábil das provisões do fornecedor? Isso. Então tá. Então, peraí. Então, assim, ó, aí a gente já viu um caso, nesse cenário do arquivo, a gente já está vendo uma situação aí. Vamos pegar esse caso aqui do Alfa, tá? O Alfa, como ele é um cliente nosso já antigo, ele falou o seguinte, olha, essa Cartonader, eles já me enviam um arquivo, o XML de entrada e saída, a escrita fiscal lá recebe, faz os detalhamentos lá, né, as apurações lá, a parte fiscal, e lá está redondinho já faz alguns anos. Eu não quero mexer com isso. Inclusive, a provisão contábil é feita do fiscal para o contábil. A dificuldade é a baixa desse pagamento. Bom, ela então, mandamos essa mesma estrutura para o programador da Cartonader, que é o cliente dela lá. O programador gerou nessa mesma estrutura para nós. O que a gente fez aqui? Ó? Parametrizou lá no EFICA, né, no ECLI, o layout tudo certinho. Esses dados estão vindo para ela aqui. Então, o que ela fez aqui? Ó? Ela veio na regra contábil e criou a regra como regime de caixa. Tá? Ó. Os lançamentos dela, então, todos são regime de caixa. Ó. Não existe competência. Ou aquele lançamento específico lá, daquele fornecedor específico, ela criou como regime de caixa. Só atualizar a tela aqui, tá? Então, assim, XML vai para a escrita fiscal Exactus. A escrita fiscal Exactus gera a contabilização. Está lá no contábil, lá, bonitinho lá. A gente pega o contas a pagar lá, pagos e recebidos, tá? A gente pega pagos e recebidos. Essa informação traz para cá, para o sistema, essa parte da baixa traz aqui para o sistema, cai naquela tela de manutenção de cadastro e aonde lá está vinculado a regra, mas como regime de caixa. Então, o que a contadora... Isso, porque o sistema, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o lançamento, em vez dele debitar lá uma despesa, ele automático ele vai debitar lá o fornecedor, ou vai debitar o fornecedor. A pergunta é o seguinte, no nosso caso, o que acontece? Nós, como somos Cipona, faz tudo por aqui. Tá. Então, a fiscal, ela perde um tempo parabenizando a contabilidade. Então, se pega a produção por competência, significa que eu vou poder ganhar tempo tanto na fiscal quanto na contábil, correto? Isso, tudo bem. Eu já estou comprando lá na frente, por exemplo. Não vou precisar mais complementar o CLPP do fiscal nas empresas do regime normal. Eu busco o arquivo SPED, se não tiver um complemento do código fiscal, eu não vou integrar com a contabilidade, porque a minha contabilidade está vindo direto da empresa. É mais ou menos igual o SPED. O SPED vem da empresa e vai vir a contabilidade da empresa, correto? Certo. Tá, mas assim, ó, você gerou o SPED lá do cliente, certo? Certo. Do gestão. Seria isso, né? Correto. Isso. Tá, você trouxe para o fiscal essa informação? Para a escrita da Exactus? Correto. E lá contabilizou.
É para poder fazer só a GIA. Só a GIA, né? E a parte Eu não quero contábil? complementar. Tá, e a Eu não parte... quero complementar. Oi? Eu não quero complementar. Porque da parte contábil, como eu trago do cliente hoje, eu tenho que entrar nota por nota e colocar a classificação fiscal. Se é compra, se é despesa, se é ativo e etc. Entendeu? Certo. Então, nós fazemos a parametrização contábil para depois fazer a integração. Tá, mas Se esse sistema... você faz isso onde? Direto no fiscal ou... No skill, no top. Tá. Não, eu entendi, mas assim, ó, você vai lá no fiscal e parametriza isso aí, certo? Correto. Tá, mas aí do fiscal vai para o contábil ou é do sistema de gestão que vai para o contábil? O fiscal, a gente faz a integração pelo fiscal. Vou lá no fiscal, faço aquela operação de contabilização e mando as provisões para a contabilidade. Depois, quando vem vindo as duplicadas, vão dando as baixas de acordo com o que está provisionado. Tá, mas aí você faz o controle de duplicatas no fiscal. Não. Na contábil. Ah, tá, mas aí depois você vai lá um por um, lá, por exemplo, e vai dando baixo ou não? Na contabilidade. E em que momento que você sabe que foi baixado aquele título? Você paga o pagamento. É o relatório ou o pagamento. Então, mas esse relatório é o cliente que te manda? Sim. É que assim, só para poder finalizar. A nossa dúvida é o seguinte, esquece a questão em si. Hoje em si, aqui no escritório, a gente faz. Nós fazemos a fiscal e a fiscal entrega para o contábil, correto? Beleza, a provisão, né? Isso, e a folha também, para as provisões, correto? A baixa vamos dizer, o pagamento não. Das provisões, isso. Tá. Então, o que acontece? Quando você fala que eu posso fazer competência ou caixa, se eu faço competência, você está me dando a possibilidade no EPIC de fazer a provisão e a baixa do pagamento, correto? Isso, Significa dizer que eu estou buscando da empresa o lançamento, quer dizer, o sistema EPIC está fazendo a conversão do lançamento e a provisão. Então, ele está provisionando o fornecedor e já me dando a baixa do fornecedor, correto? Isso mesmo. Então, quer dizer que eu não preciso mais integrar na fiscal as contas contábeis, que são os complementos do OPP. É isso que eu estou comentando. Não, pode ser. Isso aí assim, cada... Eu quero dizer o seguinte, se for dessa forma, eu vou ter um ganho de tempo funcionando na fiscal e na contábil, entendeu? Entende? Não, essa é a ideia. Então, assim, ó, você entendeu agora qual que é o objetivo do Eficatos? Sim. É assim. Por isso que eu estou te perguntando. O objetivo maior dele é eu te dar uma visão, por mais que eu tenha lá contábil, pega arquivo, baixa arquivo, traz para lá e traz para cá, mas assim, não é nem esse o objetivo. O objetivo é assim, ó, dessa plataforma que está hoje, o que eu posso facilitar o escritório, entendeu? É onde você vai verificar cada situação. Para esse cliente dá para fazer dessa forma, esse cliente... A plataforma é a mesma, mas assim, cada cliente você vai conseguir extrair, trazer de lá e contabilizar para facilitar o escritório de uma maneira. Entendeu? Você está me dando uma ideia já, entendeu? Sim. Vou cobrar então. Deixa eu só abrir a tela aqui, ó. Puxei muito aqui. Vou puxar essa tela aqui. Entrar aqui na Cartonader, conciliação contábil. Acho que agora você está entendendo, então, o diferencial do sistema. Não, sim. Não, desde o começo já estava com essa ideia já. Eu falo ali cenários, né? Mas tem N situações aí que a gente está pegando de cliente que está usando que nem nós tínhamos percebidos, assim, né? Tipo, esse cliente eu posso buscar dessa maneira, esse cliente então eu faço tal maneira, né? É que aqui na regra contábil...
o Fabiano, nossa Sim. intenção é ganhar tempo e padronizar e ter eficiência, né? Aqui nessa regra contábil, na verdade, a gente chamou de regime de caixa e regime de competência, tá? Mas, na verdade, aqui serviria mais assim, lançamento com provisão e lançamento direto de baixa, né? Seria a despesa a caixa e banco ou caixa e banco a receita, né? Então, a gente chamou regime de caixa. Né? Porque tem escritório que fala assim, ó, eu não faço provisão, eu já lanço despesa a banco. Então, vem aqui, cria o lançamento contábil e marca o regime de caixa. Tá? Beleza. Deixa eu só abrir a telinha aqui, ó. Bom, então, enquanto abre aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. A conciliação contábil, então, tá? Depois que faz aquela manutenção que eu comentei ali, o sistema, então, ó, vai ter o filtro. A gente criou aqui 2 colunas, tá? Essa coluna do lado esquerdo, elas são provisões. E a coluna aqui do lado direito são lançamentos que houveram pagamentos, né? O realizado, tá? Porém, você vai falar assim, bom, mas aí você me trouxe 2 informações e uma delas está sendo feito lá para o contábil, lá pelo fiscal, né? O fiscal já está fazendo a provisão. Então, nessa tela, eu trouxe a informação para o escritório, né? O sistema trouxe a informação do escritório. A partir daqui é onde entra, então, aí o conhecimento do contador. Bom, quer gerar os lançamentos de provisão? Pode gerar. Não quer gerar? Não gera, entendeu? Quer gerar os lançamentos da contabilização da baixa? Fica ao critério do contador. Então, assim, ó, no caso lá dessa cartonada, ele trouxe aí lançamento. Esse aqui é do Caltri, tá? Ó. Então, ele trouxe lançamentos de provisão contábil e trouxe lançamentos de baixa. Vamos pegar aqui, ó. Esse trouxe o número do documento e a parcela. Trouxe quem que é o fornecedor, data de emissão, vencimento, valor, tá? Então, isso aqui está lá no arquivo. Eu trouxe para cá. Como ele fez essa leitura, ele já debitou a conta de despesa e creditou o fornecedor, ó. Lá no arquivo, como existe a baixa, ele já trouxe aqui para mim, ó, quando foi pago o documento e o valor pago, qual que é a devedora e a credora, né? Debitou, no caso aqui, fornecedor, creditou banco, e qual banco foi pago, tá? Ó. Bom, certo. Sim. No caso, então, por exemplo, se ele comprou de um fornecedor em 10 parcelas, ele traz para mim o total da nota e já vai me falar que vai ser parcelado em valores iguais ou diferentes aí em 10 vezes. Ou seja, vai ter a entrada mais pagamento e assim sucessivamente. Vai ficar tudo provisionado. Isso. Aí depende da estrutura que o cliente te enviou, tá? Tá. Vamos falar assim, é uma nota de 10 mil em 10 parcelas, né? Se ele trouxer 10 lançamentos, aqui vai trazer 10 lançamentos, tá? Aí vai da estrutura do cliente. Isso aí eu posso padronizar no layout, então. Eu posso, por exemplo, o escritório pode pedir para os programadores desenvolvam o layout com essa informação de provisionamento de parcelas. Sim, pode, sem problema. Ok. Tá? Bom, então aqui, qual que é o objetivo, tá? Ó, esse botãozinho que tem, ó, nada mais é que a conciliação. Indicar o lançamento, né? Tocando um Skype aí. É o João. Ele está bloqueado, segundo ele. Você bloqueou ele. Não, acho que ele caiu lá e... Mas vamos seguir, tá? Então, ele tá liberado aqui, tá? É que ele caiu lá. Então, aqui, ó, aonde daí vocês vão falar assim, ó, esse lançamento vai para a contabilidade? Esse lançamento não vai. Então, nem marca ele aqui, ó. Esse lançamento só vai à baixa, né? Então, marca só o lado direito aqui
e não marca o lado esquerdo. Ou esse lançamento vai os dois, então marca os dois, tá? Então, aqui é onde o contador vai olhar os dados e vai verificar. Esse lançamento vai, esse não vai. Esse é um lançamento que foi pago lá com o dinheiro do particular lá, esse aqui não vai para o contábil. Então, aqui é onde vocês vão fazer a análise de vocês. Feito aqui, então, a conciliação, tem essa opção chamada aqui, a gente chamou exportar conciliados, né? Mas, na verdade, esse botão é disponibilizar. Pode aqui, então, escolher se quer gerar provisão e a baixa. De repente, fala, ó, eu não trabalho com provisão, então nem marca aqui, ó. Põe o período que quer contabilizar. Daqueles lançamentos que foram ali conciliados, qual é o período que vai para o contábil? Informa ele aqui e grava. Só isso que vai fazer. Daqui 30 minutos ou 120 minutos, o EFICA vai verificar se já tem lançamento aqui disponibilizado e automático ele vai jogar lá para dentro da contabilidade. Porém, não é tão automático assim. Quando vocês entrarem naquele cliente lá, no contábil, ele vai falar assim, existem lançamentos para sincronizar. Deseja fazer agora? Sim ou não? Hora que der o sim, esse lançamento vai incorporar esse lote lá dentro da contabilidade. Tá? Enquanto vocês não colocarem o sim, ele não vai fazer o sincronismo automático lá. Ok? Aquele processo de exporta arquivo, salva numa pastinha, entra no contábil, vai na pastinha importar, isso aí, aqui não tem mais isso, tá? Ele só faz uma pergunta lá. Deseja importar? Sim ou não? Sim, está dentro do contábil. Se precisar desfazer, lá no contábil, existe lá aquela opção de desfazer lançamentos contábeis. Procura lá esse lote que vai estar identificado lá e desfaz o lote inteiro, tá? Aí tem que desfazer o lote inteiro, não tem como desfazer só aquele lançamento. Ok? Tanto lá tem que desfazer lá, como desfazer aqui, ó. Tem um botão chamado desfazer exportação. Vamos pegar aqui, ó. Só para entender, então, ó, a cartonader lá que eu comentei, tá? Então, o XML lá, eu não sei como é que ela trata, tá? Eu acho que ela pega o SPED do cliente, leva para o fiscal gera lançamento contábil, provisiona, ela pega o arquivo aqui e traz todos os lançamentos para cá, ó. Pode ver que aqui existe uma provisão, ó. Querendo ou não, a informação está aqui, ó. Mas a contadora lá verifica assim, ó. Ela criou a regra contábil somente para baixa, ó. Então tá aqui, ó. Debitou o fornecedor, creditou o banco, ó. Ela conciliou aqui, ó, somente o que ela achou que deveria conciliar, tá, ó. Todo esse lançamento em si... Ela entrega com o fiscal e só faz a baixa. Em vez de digitar a baixa, ela busca a baixa e depois só confere se está batendo o seu Isso mesmo. Tá? Porque ela falou... O João está falando assim, o seguinte, Fabiana. Oi? O João pediu para falar o que podemos fazer. Já vamos verificar qual empresa vamos estar testando, aí fazendo toda a implantação com você acompanhando. Fechou. Tá? Tá, não tem problema. Tá escutando aí, João? Já passei com o Fabiano, tá combinado, então. Tá. Então, ó, esse aqui é um cenário, tá? O outro cenário, eu não vou mostrar, mas não vou fazer, né? Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Esse é um cenário aqui de um cliente, tá? Chamado Eficiência Seguros, corretora, né? Fabiano. Sim. Vamos supor que o cliente manda um extrato e tem algumas questões que vêm no arquivo que são caixa 2. Nós temos conhecimento que esse caixa 2. Tá. Eu consigo extrair essa informação, uma vez que não é parametrizado, o arquivo faz isso automático.
Como é que seria isso? É que aí é assim, ó, vamos falar do extrato, tá? Quando traz o cenário do extrato bancário para cá, ele vai cair nessa tela do jeito que está aqui, ó. Certo. Contabilizado com os lançamentos do extrato. A partir daqui é que aí você aí vai escolher o que você vai mandar para o contábil. Tá? Eu vou marcando então o que eu vou puxar ou não. Você que vai analisar e vai dizer aqui, ó, esse mando, esse não mando, esse mando, esse não mando. E o que tiver ticado e você clicar no botão exportar é o que vai para o contábil. O que você não ticou é que não vai para a contabilidade, mas vai ficar aqui, entendeu? Sim. Mas, ótimo. Porque assim, ó, o pensamento nosso é, olha, eu trouxe todos os dados para o escritório. Agora o escritório vê o que quer aproveitar. Tá? Ou aproveita tudo, ou filtra o que precisa. Tá? Ó, esse cenário aqui é de um cliente que é um escritório contábil também, que ele fala assim, ó, é uma empresa corretora de seguros, mas eu quero contabilizar só o extrato. Não quero contabilizar mais nada. Quero pegar o extrato, trazer para cá e contabilizar. Bom, o processo é o mesmo, o plano de contas é o mesmo, regra contábil é a mesma. O que muda é aqui no robô a gente tem uma abinha lá específica para o extrato, né, ó, que a gente chamou de banco aqui, ó, informa lá, porque vocês não vão ter acesso ao extrato bancário, tá? Tem que pedir para o cliente o extrato na linguagem OFX. Né? Existe lá Excel, PDF e OFX. Fala, olha, você entra no banco, gera o extrato uma vez por mês, salva no caminho aqui que eu vou te falar, deixa o robô fazer. O robô vai pegar esse extrato, vai trazer para cá e vai trazer ele numa tela. Existe o cadastro do caixa daquele banco específico, tá? Existe uma parametrização também para a gente importar isso aí. E aí vai cair nessa tela aqui, ó, conciliação bancária. Vou pegar o período de janeiro aqui, ó. Então, no caso dele aqui, ó, é o Banco Bradesco, ó. O que o sistema fez? Ó? Essa coluna que está verde, o sistema já indicou o seguinte. Importou o extrato que está aqui, porém já está conciliado no extrato. Já está ok. Não tem que o contador mexer mais em nada. Tá? Em amarelo quer dizer o quê? Vai trazer esse extrato para cá e vai indicar, olha, esse cara aqui, você concilia essa conta? Sim ou não? Você quer mandar para a contabilidade? Então, vocês têm que entrar, ticar aqui, ó, e salvar. E em vermelho é porque faltou a regra contábil. Esse número aqui, ó, nesse caso desse cliente, eu não tenho nenhuma outra cor diferente. Mas em vermelho é porque existe um histórico novo no extrato e esse histórico não foi contabilizado. Então, ele está guardando a regra contábil. Então, como que funciona o extrato? Ó? Aqui dentro do sistema, lá naquele cadastro do banco, vamos pegar aqui o cadastro do Caixa e Banco. Ó. Vai importar o extrato, né? Ó, o sistema também armazena os extratos que foram importados, tá? Caso quiser baixar, aí, o escritório quiser baixar, tá aqui. Então, vai pegar o extrato, o histórico do extrato vai trazer tudo nessa tela aqui, ó. Bom, para essa regra aqui, ó, para esse histórico, qual que é a regra contábil? Então, vem aqui e informa a regra, que lá dentro da regra vai ter a conta devedora lá, ou a credora. Cheque, esse cheque tem lá a conta da regra contábil. Tá? Porém, existe aqui, ó, por exemplo, cartão Visa Electron, pagou esse fornecedor a Maia aqui, ó. O mesmo cartão... Ô, Fabiano. Sim. Esse, quando você fala que a gente consegue ter acesso ali no arquivo do extrato, a gente consegue imprimir ele no formato que vem do banco? PDF ou algum arquivo nesse sentido?
Sim, hoje aqui não, tá? Aqui não. O que eu digo é assim, ó. Como é que você pega o extrato bancário do seu cliente? O teu cliente não vai passar agência e conta lá e senha para você acessar. Ele vai fazer, ou alguém do funcionário dele vai acessar o site do banco lá. A gente tem acesso de alguns, sim. A gente consegue pegar só o extrato. Aí tudo bem. Então, lá na hora que você gerar o extrato, verifica lá que tem opção lá, né? De gerar em PDF, gerar em Excel ou OFX. Tem uma linguagem lá chamada OFX. Quando você armazena aqui no arquivo que você demonstrou aí, esse arquivo, tá vendo? Tá tipo aqui nesse negócio de upload aqui. Esse negócio da nuvem aí, eu consigo abrir ele em PDF? Como é que eu consigo abrir? Não, aqui não. Aqui a gente só armazena o FX. Ó, tá. Nessa linguagem aqui, ó. Tá, então eu posso gerar ele em PDF e gerar ele em FX, então, para poder ter acesso a ele, é isso? Isso, aham. Tá? Então, ótimo, entendeu? Bom, então aqui, ó, ele vai trazer todos os históricos, então vai amarrar a uma regra contábil. Existem alguns históricos que eles são semelhantes. Por exemplo, transferência. Essa transferência está entrando dinheiro ou está saindo dinheiro? A regra, qual que é a devedora, qual que é a credora? Então, a gente criou uma coluninha para valores positivos e valores negativos. Então, quando for positivo, nesse caso, eu ponho uma regra contábil positiva, e quando o valor for negativo, eu vou pôr uma devedora e credora para lançamentos negativos, tá? Bom, importou o extrato, então, vai cair nessa tela aqui, tá? Qual que é o trabalho de vocês? Entrar nessa tela, verificar se existe algum lançamento em amarelo ou verde, ou vermelho. Se existir, dá manutenção. Feito isso aí, automático, ele vai então cair esses lançamentos contábeis dentro aqui da conciliação contábil. Aí voltamos naquela tela da conciliação. Filtra lá o período que queira conciliar. Né, vou filtrar por baixo, ó. Vai trazer todos os lançamentos contábeis. Tá, ó. Traz todos os lançamentos, marca o que quer conciliar e depois dá um exportar conciliados. Ok? Escolhe. Bom, tem um detalhe aqui que eu vou comentar, tá? Digamos que esse lançamento aqui, ó, de R$8.000 aqui, deve estar pequenininho aí, mas um lançamento de 8.000. É um recebimento lá de... vou pegar esse exemplo aqui, ó. Liquidação de cobrança, ó, R$400. Pode ser que tenha um cliente ou tenha 10 clientes que pagaram nesse dia aqui. E aí o escritório quer pegar esse lançamento e quer desmembrar esse lançamento. Não quer só liquidação de cobrança R$400. Quer informar, R$10 foi para o cliente A, R$50 o cliente B. Então, clica aqui, ó, tá? Nesse botãozinho no cantinho. O sistema vai abrir esse lançamento, ó. Pois eu vou verificar o que é isso aqui. Eu acho que é algum bloqueio que eu tenho. Provavelmente é porque já foi conciliado, tá? Então, eu não vou conseguir abrir o lançamento. Mas ele vai abrir o lançamento e a partir daqui eu vou dizer, bom, primeiro lançamento é R$10 cliente A, segundo lançamento cliente, então eu posso alterar a conta devedora, posso alterar valores, posso alterar até a data. Tá? Então eu posso nesse lançamento fazer um rateio, um desmembramento do lançamento. Ok? Ok. Tanto para esse cenário como para o outro cenário, tá? Certo. Bom, o outro cenário aqui,
seria o sistema chamado o próprio Eficatos, tá? Vou entrar numa base de um cliente aqui. Bom, o cenário do Eficatos somente é aquele cliente do escritório que é assim, o cara não tem sistema e precisa colocar um sistema. Ou o cara está insatisfeito e quer trocar de sistema, ele quer um sistema de gestão, vamos falar assim, tá? O Eficatos, ele é um sistema de gestão na web, porém é um sistema bem simples, tá? O que compõe o Eficatos? Não vou entrar em detalhe, não vou demonstrar o Eficatos para vocês agora. Se um dia vocês falarem, mostra o Eficatos lá, eu volto a demonstrar. Bom, o Eficatos, ele é um sistema que ele controla compras. O cliente de vocês pode lançar a nota fiscal de compras, ou então o próprio sistema busca lá no site da Receita e já integra aqui para o sistema. Quando ele fizer essa integração, ele já gera estoque e ele já gera contas a pagar. E ele já disponibiliza esse XML lá para dentro da escrita fiscal de Exatos. Tá? Tudo isso online. Isso aí não tem exportação e importação. Tá? Bom, aqui o sistema. Então ele tem um módulo de compras, tá? Só para vocês terem uma visão. Movimentação, pedido de compra, lançamento da nota, movimento de estoque, geram contas a pagar para o cliente, lá para a empresa. Relatórios, etc. Vendas, ele emite nota fiscal eletrônica, ele emite nota fiscal ao consumidor, pode trabalhar com certificado A1 e A3, tá? Mesmo porque ele é na web, tá? Então, a Protec lá, por exemplo, só para entender aqui, ó, eu vou pegar esse cliente aqui, ó, Eger, tá? Ó. A Eger é um cliente da Protec que precisou emitir nota fiscal eletrônica. Então a Protec falou, Fabiano, ó, vai lá e eles querem um sistema de nota eletrônica. A gente foi lá, fez o trabalho, implantou, treinou, o escritório não participou disso. Emite a nota fiscal eletrônica e nota consumidor. Toda nota fiscal eletrônica que é emitida e autorizado lá no Eficatos, automático essa nota vai para dentro da escrita fiscal de Exatos. Tá? Vocês não precisam ir lá e solicitar nota para cliente e nem fazer essa integração via exportação e importação. É automático isso. Entrou na escrita, a escrita vai dizer, olha, tem nota para importar. Quer fazer agora, sim ou não? Tá? Então, esse é um cenário. O outro cenário aqui no Eficatos é o financeiro. Então, ele tem também um controle financeiro. Ele tem controle de contas a pagar, ele tem controle de contas a receber, ele faz a parte de baixa, caixa e banco e tudo mais, tá? Porém, o diferencial aqui é que toda movimentação contábil que ele vai fazer, lançou uma nota de entrada. Ele vai gerar um contas a pagar. Esse contas a pagar, indiretamente, ele contabiliza aqui no Eficatos. E se indiretamente ele contabiliza, o escritório vai receber essa contabilização. Ele fez uma venda e gerou um contas a receber, automático gerou uma contabilização, o cliente não vai ver essa contabilização, e quando ele fizer o recebimento dessa venda, indiretamente ele também contabilizou essa baixa do título. E aonde vocês vão receber essa informação contábil. Como a gente vincula, nesse caso, como indicou para nós, etc., a gente vinculou ao escritório,
Então, vocês vão acessar aqui na área do contador, vocês vão poder fazer uma manutenção, fazer uma parametrização contábil, fazer algum ajuste, até mesmo se quiser um rateio. E aí gera tudo lá para o contábil, tá? Só para me mostrar, então, um resumo aqui, ó. Eu vou acessar aqui o servidor lá da Protec, tá, ó. Vou acessar lá esse cliente Azure, né, que é um cliente aí que utiliza o F-Catos, tá? Vou dar um F4 aqui, ó, só para a gente visualizar. Entrar no mês 7, vou dar um confirmar aqui, ó. Então, o pessoal, a empresa nem sabe como que é feito essa parte de nota fiscal, tá? Para o escritório, ele vai acessar a empresa, vai dar essa mensagem aqui, ele vai dar um sim. Ó, apareceu já algumas notas aqui do mês 7, tá? Ó. Então, vocês aí do escritório vai selecionar marcar todos, ou escolher a nota que quer e vai dar um confirmar. Eu não vou confirmar aqui porque vou deixar eles fazerem lá, tá? Dá um confirmar. Essa nota, o XML, já está integrado lá dentro do fiscal. Vocês vão lá e faz a parte do fiscal normalmente. Ok? O contábil, ele não traz uma tela assim, ó. Ele vai fazer a mesma pergunta aqui, a hora que entrar no contábil. Existem lançamentos contábeis lá, uma coisa... Eu não lembro a mensagem certinha, né? Existem documentos contábeis para importação. Deseja importar agora, sim ou não? A hora que dê um sim, ele só vai dar uma mensagem. Tá na fiscal ainda, né? Oi? Tá na fiscal ainda, né? Eu tô no fiscal. É que essa empresa aqui, eu não sei se ele contabiliza, tá? Tá? Eu não sei se ele... Então, eu não gosto de ficar muito mexendo na base de... É que lá eu tô online lá, tá? Ó. Eu tô via TS lá no cliente, então eu não vou ficar mexendo aqui, tá? Então, no contábil, a hora que clica lá no contábil, ele também vai fazer a mesma pergunta. Existem lançamentos lá para importar. Deseja importar? Sim ou não? E aí, dá um sim, ele já vai falar, ó, importação completada, ok. E aí entra no movimento lá contábil e vai fazer o que precisa, ou o fechamento, etc. Por exemplo, do EFIGA para ir para a contabilidade, como é que funciona essa integração? Não, Depois que você demonstrou aquela parte toda lá, finalizou o processo. Já fizemos todo o parâmetro e o arquivo está pronto para poder ser encaminhado para o contábil. Não, é automático? É que assim, ó, o EFICA é o mesmo processo, entra lá na área do contador, entra na tela lá de conciliação contábil, né? Então, por exemplo, eles têm que entrar lá na base do cliente. Vamos pegar um caso aqui, ó. Ele vai entrar na base normal do cliente e vai na conciliação de contábil. Vou pegar aqui, ó. Volta naquela tela chamada conciliação contábil e vai fazer a conciliação normal. Faz o filtro aqui, ó. Aqui é o mês 7, tá? Ó. Então, o mês 7, o sistema já trouxe alguma informação para cá, ó, desse cliente específico, tá? Então, e a partir daí concilia. Esse lançamento tá certo? Tá. Então, concilia. Então, é conciliação de automática? Não, a conciliação não. Tá, assim... Então, como é que ele sai daqui do EFI para poder ir pela contabilidade? No máximo, por exemplo. Então é assim, ó, só para você entender. Nesse cenário que o cara usa o F-Catos, esse cenário específico, ele também tem que vir nessa tela. Só vai para o contábil se passar pela tela de conciliação contábil. Tá? Então, todos os cenários têm que passar por essa tela. Então, ele concilia. A partir do momento que conciliou aqui, ó, digamos que esse aqui está conciliado. Ele vai clicar aqui, ó, exportar conciliados,
vai colocar o período que ele quer gerar e vai gravar. Tá? Daqui 120 minutos lá, no caso da Protec aqui, ó. Você não vai fazer A Protec deixou, a gente deixou 30 minutos, tá? Certo. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai, daqui 30 minutos, ele começa a ler todas essas empresas aqui, ó. Ele vem nessa... Lá no máximo. Oi? Lá no máximo, lá na contabilidade. Aqui é o robô, tá? Então, por exemplo, Sim. eu fui lá no Eficatos e conciliei. Fui Certo. lá na parte de exportar contabilização, coloquei o período lá e dei gravar. Ok? Certo. O Eu vou as informações do top. O robô, o que ele vai fazer? Ele vai, daqui 30 minutos, ele vai ler essa empresa. Essa empresa tem dados? Tem. Essa tem? Tem. Essa tem, essa tem. Então, terminou, ele para, espera 30 minutos, daqui 30 minutos ele lê tudo de novo. Quando ele chegou aqui na Azure, ou chegou lá naquela Londrina Country Club, no que for, e ele viu que tem dados, o que ele faz? Ele já automático disponibiliza para a contabilidade. Aonde a hora que você entrar no contábil, ele vai dar aquele sinal lá que existe arquivo para importar. Aí eu coloco sim e já vai entregar, eu vou em Ele movimentação. entra para dentro da base de dados. Não, ótimo. Entendeu? Essa era... Tá? Hoje, a Protec, como a gente está ainda em fase de implantação, a gente tá, esse horário aqui a gente está regulando ele, tá? 30 minutos, por enquanto, está sendo o ideal lá. Ô, Fabiano, então vamos fazer o seguinte, ó, nós temos uma reunião segunda-feira para poder demonstrar para todo mundo aqui do escritório sobre esse sistema Eficatos. Então, essa gravação sua, temos o material que você mesmo fez a demonstração, e tem o material do seu Romeu Júnior também. Ok. Depois vamos verificar qual ou quais empresas nós vamos estar verificando esse teste. E aí nós vamos ter que contar com a sua colaboração do João e do Liberato, para nós podermos estar implantando isso em algumas empresas ou em uma empresa, e vocês ir coordenando como é que nós temos que ir fazendo, e etc., até nós pegarmos o jeito, e até a situação rodar, né? Até esse negócio ficar 100%. E nós temos um interesse, conforme nós comentamos, que, por exemplo, nós estamos buscando isso aqui há muito tempo, até não sei se foi você que devolveu um e-mail para a gente, o Alexandre ele pegou o layout de vocês e desenvolveu em cima do layout. Você tem uma base, nós estamos há 5 meses, né? 5 meses brigando com isso daí, e esse mês conseguimos importar, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, parece que é mais moroso e também nós dependemos da disponibilidade, boa vontade do programador. E nem todos os programadores querem criar uma contrapartida, conforme você mesmo mencionou, e nem todo mundo está disposto a abrir o sistema e etc. Existe a obrigação do contador, tá? Fechou. E nós estamos verificando, a princípio, no Eficatos do Nefica, uma possibilidade de integrar a nossa parte contábil com a do cliente, e também estamos vislumbrando também que os nossos usuários, nossos colaboradores, tenham menos esforço e menos repetição de tarefa, porque se o cliente fez lá, eu vou digitar aqui de volta, nós temos 2 trabalhos de qualquer forma, correto? Gera margem de uma erro, vez né? Uma vez que o Eficatos faz isso de fato, óbvio, tem todo um trabalho de parametrização, de estruturação e etc. Aí, então, nós vamos estar verificando o que nós vamos fazer e vamos precisar da colaboração da Exato, de vocês, e do João e do Liberato, né? Porque, assim, para nós é tudo novidade, é uma coisa nova, para o nosso cliente também é uma coisa nova, entendeu? Sim. E nós gostaríamos realmente de entrar nessa nova tecnologia, e aqui em Barreiros, na região, parece que não tem ninguém, não sei se de Franca, né? Não, é que a gente atende tudo, o Brasil todo, né? É que eu sou de Londrina, então assim, a gente atende o Brasil todo. Mas assim, o que precisar, entra em contato comigo aqui e a gente já agenda, escolhe aí umas 3 empresas, por exemplo, e a gente já põe para trabalhar essas 3 empresas aí, para até vocês ir aprendendo também.
A única coisa que eu peço é assim, ó, não pegue a pior empresa para fazer. Tá? Por quê? Eu estava pensando no seguinte, Fabiano, o que é a pior? É mais Porque assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Esse cliente que eu comentei que é SCI, ele falou assim para mim, se você fazer tudo isso que você me falou, se você fizer no SCI, eu tiro o SCI e vou para Exactos. Tá? Uhum. Ele falou, ó, eu saio do SCI, né, que é um sistema de contábil, e eu coloco o Exactos inteiro. Beleza. Pega esse cliente aqui e faz funcionar nesse cliente. Se esse cliente funcionar, eu troco de sistema. Ele me deu uma fazenda lá no Mato Grosso, e a fazenda existe um monte de particularidade. Não é um simples arquivos do contas a pagar e a receber. A gente fez funcionar. Está prometido agora em janeiro ele mudar de sistema, vir para Exactos, tá? Porque para nós também foi honra. Porém, coisa que a gente podia levar 15 a 30 dias para implantar, a gente levou 7 meses para implantar. Por quê? A gente teve que customizar sistema aqui, o cara lá teve que customizar sistema, voltou aqui, a gente teve que mudar a regra de negócio. Então, ficamos 7 meses brigando com o contador lá e brigando com o nosso aqui. Brigando assim, Nossa intenção vai ser o seguinte, Fabiano. Nossa intenção é pegar aquelas empresas que tem um contador lá já, ele já tem um contas a pagar, tem um sistema ERP, não um top, mas um sistema que gere financeiro. Nossa intenção é essa, realmente. Por exemplo, tem empresas do Simples Nacional que não tem nada, só tem um extrato, entendeu? Entendi. Óbvio que não não funciona pelo que você demonstrou também, entendeu? Mas isso a nossa intenção é pegar uma que esteja organizada. Aí lá o sistema do cara não tinha nada, nós precisamos fazer uma análise para ele poder, entendeu? Então, assim, funcionou. Só que coisa que era rápido demorou, né? Mas assim, ó, eu estou à disposição. Se precisar fazer uma nova apresentação aqui, eu faço. Me liga, a gente agenda, tá? O vídeo lá, fiquei com dúvida em tal lugar. Vamos agendar, eu mostro o processo. Escolhe 3 empresas ou mais empresas, a gente faz junto aí um teste aí para vocês já ir vendo. E estou à disposição. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, a Exactos também aqui, ela desenvolveu um sistema, a gente está para entregar agora, meio do mês que vem, que é o VaptVupt, não sei se o João comentou, que é um portal na web para o cliente de vocês, tá? Esse portal, ele vai estar integrado com a folha de pagamento aí da Exactos. Eu só vou dar uma resumidinha, mas depois, se quiser, eu posso demonstrar numa outra oportunidade. Por exemplo... Isso é para facilitar a folha de pagamento, é isso? Isso. Por exemplo, cadastro de funcionário pode deixar disponível na web para o cliente de vocês. Tá? Ele vai entrar com login e senha que vocês vão disponibilizar. Ele vai entrar nesse portal e vai ver o cadastro de funcionário lá. Ele vai também poder apontar esse funcionário lá. Esse cara teve falta, hora extra, tá? Quando ele fizer esse apontamento, ele vai solicitar esse apontamento que vai integrar para a folha, para vocês não ter que ficar lá redigitando. Aquela planilhinha do Excel que vocês devem mandar para ele apontar lá, ele vai fazer nesse portal do VaptVupt. Relatório. Interessante. O problema é o seguinte, ó, o João vai entrar em contato com o Silvio é outro departamento. Sim. Até nós já comentamos um tempo atrás, está precisando de um negócio mais ou menos desse estilo mesmo. Tá. Aí o Silvio, que é o interessado do departamento, a gente pode estar passando para ele, vocês marcam com ele. Tá bom. Só deixa eu fazer uma pergunta, Fabiano. Desculpa cortar, mas só para a gente poder adiantar pelo horário, para você ter até 5h30 poder estar com a gente, né? Ok. Eu tenho uma empresa e ele tem que fazer pagamento de 15 duplicatas ou 10 duplicatas de fornecedores diversos. Ele emite um único cheque de 150 mil. Só que são duplicatas diversas. Como é que eu trato isso lá no EFICA? Eu consigo fazer o desmembramento? Se o cliente consegue isso automático? Como é que funciona? Não, é que assim, lá para o Eficatos,
vamos dizer, ele tem lá os 15 títulos, né? Desses 15 títulos, ele vai amarrar num cheque só. Porém, para o Eficatus, ele é 15 títulos. O que ele vai identificar, assim, ó, esse título foi pago com cheque tal. Então, ele vai repetir, na verdade, o número do cheque. Mas, contabilmente e para os títulos, eles são 15. Na conciliação bancária, então, isso não interfere em nada, não tem problemas. Não, não vai interferir, não. Tá ótimo. Tá bom? Ô, Fabiano, Então, da minha parte é isso, tá? Agradecendo a sua atenção aí, a disponibilidade do João também de conseguir aí com a gente essa sua demonstração. Acho que foi de grande proveito, né? A gente tinha algumas dúvidas e como nós vamos estar apresentando isso para o pessoal, para os demais colaboradores, às vezes o pessoal vai fazer algumas perguntas e nós não saberíamos responder. Mas, de qualquer forma, como você deixou aberto aí também, a gente pode futuramente, se for o caso, também você demonstrar para os demais funcionários do escritório aqui, que às vezes tem alguma dúvida que nós não tivemos no momento, a gente também está esclarecendo isso. Combinado. Mas nós vamos estar assim, verificando essas 3 empresas, ou mais aí, ver como o João está nos escutando, e vamos estar providenciando isso daí então, e a gente já concilia isso daí semana que vem, ou mais tardar no começo do mês de agosto. Combinado. Tá ok? Combinado, então. É só isso, pronto. Muito obrigado, tá? Agradeço a atenção, agradeço a participação de todos aí. Estou à disposição.